E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, se não assumir que não existem pesos, que não existem demandas de natureza filosófica ou de busca de significação ou de demanda de explicação que não venha a ser transformada em realidade de crucificação, acolhendo a resposta da não questão, acolhendo o sentido dessa pacificação que está para além de qualquer possível explicação. Essa é a filosofia do discipulado. E é o que Jesus está dizendo nessas palavras: qual de vós que queira me seguir não fará antes essa realidade de tomar a cruz e vir após mim, porque se não o fizer, não poderá ser meu discípulo. Pois qual de vós, esse pois conecta uma palavra a outra, não tem separação, é uma evocação do que foi dito e falado por ele antes, por esses sentidos aqui descritos por mim a todos os que estão chegando agora. Preste atenção. Então ele diz: e qualquer que não tomar, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? A ênfase que Jesus dá é numa renúncia que decorre de introjeção de significados. Você se assenta e avalia. E vê se você, de fato, quer continuar, se essa é a escolha. Se você tem a vontade de fazer essa decisão da renúncia que liberta a gente para amar com liberdade. Porque só a renúncia nos filtra o amor que saudavelmente agora ama com liberdade, depois de renunciar. E depois de não ficar com as questiúnculas, mas abraçar a vida, abraçar a cruz, deixando tudo filtrado pelo amor que compreende significados que excedem a própria compreensão. Quem de vós, primeiro, não se assenta para calcular, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A ênfase maior de todas é essa: ele começou e não acabou. Ele começou, ele era discípulo, mas não acabou. Começou a construir, mas não calculou as implicações, o significado, não filtrou as certezas, deixando a existência toda passar por esse filtro da renúncia, que é equivalente ao filtro de negar-se a si mesmo, que é equivalente a tomar a sua cruz, que é equivalente a calcular as implicações, que é para começar e acabar, ao invés de começar e não acabar. E aí se prossegue, dizendo:
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta? A ênfase também é em assentar e calcular. Não se assenta primeiro para calcular, para avaliar. Tem uma introjeção, uma reflexão, uma significação profunda e enraizada do que se está fazendo, do que se está decidindo, que é algo que é maior do que pai, do que mãe, do que mulher, do que marido, do que filhos, do que tudo. E todos esses significados precisam ser atravessados por essa peneira, por esse filtro. Porque é só depois disso que a gente entra no poder da liberdade, que segue e não faz perguntas, que encara tudo, enfrenta tudo e acaba o que veio fazer. Conclui, não deixa a existência e o evangelho na nossa vida inacabados, não. Quem é que não se assenta e calcula se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro rei que vem contra ele com 20.000? Tem que haver essa avaliação do significado. Do contrário, a gente começa e a gente não acaba. Como diz a sequência do texto, caso contrário, preste atenção, é Jesus falando com você. Eu estou aqui só fazendo uma interpretação parafraseada do que ele disse. Ouça essa voz, não ouça a minha. Olha só, caso contrário, estando o outro ainda longe, não espera não chegar a esse momento de conflagração desesperada, porque pode estar até fazendo a caminhada errada, sem ter deixado tudo passar pelo filtro da renúncia, onde o amor é libertador, porque a gente já não está mais escravizado por sentimentos, emoções, nem por ancoramentos momentâneos, porque vai chegar uma hora em que minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus amigos serão justamente, tão somente e sublimemente como anjos nos céus comigo. Então, eu já estou dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como na terra. Assim no céu, aqui na terra como no céu. Filtrando tudo nessa peneira do amor eterno, que não deixa você sem apetite pela sua esposa, sem alegria na honra a seus pais, sem amor e carinho pelos seus filhos. Ao contrário, tudo isso cresce de maneira muito mais saudável. No entanto, você tem que se assentar e calcular e ver o significado de cada coisa, entregar tudo, fazer tudo viajar por essa renúncia, que é o que filtra o amor para a saúde, que se dedica agora à vida com liberdade, sem escravizamento nenhum. É depois que você calcula as implicações e você entende o significado do Evangelho para a sua existência e como ele é um absoluto superior a todos os outros amores da vida. E só se ama os demais amores quando tudo é filtrado pela renúncia que se entrega por essa decisão de ser absorvido pela vida. A gente não ama como deveria amar e não prova a vida como deveria provar e nem tem a liberdade de natureza filosófica, teológica, psicológica
e invente o quê para viver diante de Deus? E aqui Jesus conclui dizendo, caso contrário, estando o outro rei ainda longe, quando você avalia, diz Jesus, e entenda a metáfora, envia-lhe uma embaixada. Envia-lhe uma embaixada. Eu sempre achei isso extraordinário. Essa porta aberta da graça de Deus para algo tão insuportável e que muita gente acha que é um peso que não pode carregar. Mas é melhor ser sincero e dizer, não, esse é um peso que, pelo menos por hora, por enquanto, eu acho que não consigo carregar. E aí peça e envie uma embaixada hoje. Uma embaixada. E a embaixada já foi enviada, já está constituída. E não é nessa Jerusalém que gera, segundo Paulo em Gálatas 4, gera só para a escravidão, essa Jerusalém geopolítica, não. É uma embaixada na Jerusalém celestial. Como diz o escritor de Hebreus, a gente chegou, foi a essa Jerusalém celestial. Essa é a nossa referência. Mas já é a nossa embaixada. Eu já estou assentado em Cristo Jesus nesse lugar de intocabilidade, de imunidade, não para malandragem, não para mentira, mas imunidade para o crescimento que vai gerar maturidade. Eu sei que eu não sou capaz. Eu, Caio, Fábio, sei que eu não sou capaz de tudo. Então, eu venho botando o meu pé na minha embaixada. Eu já enviei embaixada há 48 anos. Uma embaixada que, antes de eu ter consciência dela, já estava constituída em meu favor. E a embaixada é uma representação do meu significado nesse lugar maior e mais soberano, conforme a metáfora de Jesus, no rei mais forte e poderoso. Eu enviei a embaixada. A embaixada é o meu pedido de socorro, é a minha confissão, é a minha entrega sincera, é a minha vontade de aprender a renúncia que liberta e que traz vitória. É um desejo diário de me alimentar no sentido desse crescimento que não para e não pode parar na vida de nenhum de nós, senão isso seria a nossa falência, o nosso fracasso, seria sermos zombados pela existência, zombados, não aquele bom zombamento porque a gente esteja andando, não importando o quê, dizendo como Jesus, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Não, sendo zombados por causa da nossa desistência, porque a gente começou e não acabou, e porque a gente virou cínico, e porque a gente esqueceu o chamado, esqueceu a paixão, esqueceu o privilégio da entrega, esqueceu, desistiu, esqueceu e ficou cínico. Não! Se o seu coração está sendo molestado com sinceridade, envie agora a sua embaixada. Envia e pede condições de paz. Isso é maravilhoso. Peça condições de paz. Diga, olha, é maior do que eu. Eu só tenho 10 mil, você vem com 20 mil. Ou eu não tenho os tijolos todos para acabar a torre. Não quero ser objeto de zombeteria da existência, como sendo um idiota inconsequente. Não. Estou calculando, estou vendo que o que tu
demandas é mais do que eu estou conseguindo alcançar, mas eu creio que existe aquilo que eu vou poder chamar de condições de paz. A embaixada, eu acessei a embaixada carrega o signo da cruz, da justificação, do perdão, da graça que triunfa sobre o juízo, dessa completude que não vem de nós, vem de Deus. Como disse Paulo, a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. E as condições de paz já estão postas, como disse Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, quando ele disse que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, despojou os principados e potestades e estabeleceu as condições de paz em relação a nós, dizendo, olha, vocês, de fato, que se achegam com esse sincero coração diante de Deus, diante de mim, são aqueles que dizem, nós não estamos conseguindo alcançar, mas nós te pedimos que tu nos favoreças com as tuas condições de paz para a nossa vida, existência, para esse tempo, para essa hora, quando eu preciso tanto dessas condições de paz para ficar em pé, para me levantar, para crescer. Porque eu só vou chegar aonde Ele me chama para estar, nessa condição de viver cada dia mais liberto, com essa renúncia que filtra tudo e que nos deixa nas condições de vitória e maturação constantes na vida. Mas enquanto a gente não dá o passo seguinte, a gente bota o pé na embaixada. E a gente aceita as condições de paz que estão propostas. Sabe qual é a condição de paz suprema? Essa que diz, pois, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas boas obras, supostamente, para que ninguém se glorie. No entanto, saibam todos que nós fomos criados para sermos conforme a imagem de Jesus, para crescermos nessa direção, dessa renúncia como decisão de vitória na nossa vida. Jesus, que essa palavra do Evangelho tenha sido compreendida e que todos aqueles que a tenham entendido fiquem hoje mais livres do que jamais antes, para viverem e amarem com saúde, para se relacionarem com liberdade. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém.